Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro, tá? É a última semana aí do ano de 2022. Como já desejei um Feliz Natal a todos aí no último vídeo, mas mais uma vez também, tá? Estou respondendo o pessoal lá no Instagram, quem mandou mensagem. Muito obrigado de coração pelo carinho de todos. Vamos pra cima e vai, Corinthians. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, a primeira novidade é sobre o nosso time feminino, tá? A gente fechou a contratação da lateral Isabela, que estava aí na equipe do Internacional. Ela tem 21 anos, bem jovem, tá? Começou a carreira lá no São José, time lá de São José dos Campos. Passou pela Chapecoense e aí na última temporada jogou pelo Inter. Vale lembrar que o Inter foi vice-campeão brasileiro, tá? O campeão, obviamente, que foi o Corinthians. Então, assim, nossa comissão, nossa diretoria, acho que principalmente a comissão, né? Observaram a Isabela, falaram, pô, tem qualidade, veio bem nessa temporada pelo Internacional, vamos fazer a proposta, e aí deu certo, tá? Só lembrando que a Isabela tem passagens pelas seleções de base, foi campeã sul-americana sub-17 no ano de 2018, então aí é a nova contratação do Corinthians. Um ponto importante é que ela joga tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, tá? E aí, como eu já pontuei, 21 anos, extremamente jovem, seleção de base e tudo mais. É uma ótima observação aí da nossa comissão e uma ótima contratação para a nossa equipe para a próxima temporada. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora vamos falar aí sobre o assunto da semana no Corinthians, a negociação do Yuri Alberto. Primeiro, quando o Yuri veio, a troca era, o Yuri vem por empréstimo, vai o Mantuan e vai o Ivan por empréstimo. Aí surgiu o interesse do Corinthians em contratar o Yuri Alberto em definitivo. A partir daí, a gente não teve mais sossego, tá? A torcida corintiana não teve mais sossego. Primeiro, o Zenit queria o dinheiro todo. Depois, não, eu quero o Adson, põe o Robert Renan, põe o Ivan, põe o Mantuan, foi fazendo uma bagunça. E o negócio caminhou para a seguinte negociação. Yuri Alberto fica em definitivo no Corinthians e o Corinthians vai ceder o Duqueiroz e o Robert Renan para a equipe do Zenit, tá? Esse acordo foi debatido aí no último final de semana, véspera ali de Natal, da sexta para o sábado, tá? Já ali naqueles dias ali, nos finais, e chegaram nesse acordo. Ponto importante, o Corinthians recebeu uma proposta de 2 milhões de libras pelo Robert Renan, lembrando que o Corinthians tem apenas 55% dos direitos econômicos do Robert Renan, e a gente tem o Duqueiroz, que é da nossa base. A gente tem 90% do Duqueiroz. Como que a gente poderia fazer essa divisão? Quanto que tá valendo hoje o Robert Renan? Quanto que tá valendo o Duqueiroz? A soma dos dois dá mais de 25 milhões de euros? Se der, é um bom negócio para o Corinthians. Se não der, não é um bom negócio para o Corinthians. Um ponto que eu acho importante. O Yuri veio, o Yuri fez gols e o Yuri se identificou com a nossa torcida. Isso é um ponto positivo. Não é um cara que a gente vai contratar para ver se vai dar certo. Não, é um cara que chegou e deu certo. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que é extremamente positivo. A questão é, eu vejo muito potencial no Robert Renan. Para ele ir para o futebol russo, jogar uma temporada e meia e sair para outro grande clube valendo muito mais, é assim, ó. Fácil, tá? Então, eu quero saber a opinião da fiel torcida, tá? Se vocês acham que foi um bom negócio pro Corinthians essa troca, vem o Yuri Alberto, vai o Duqueiroz e o Robert Renan. E aí um ponto importante que não foi definido. Os jogadores, o Robert e o Duqueiroz, vão agora pro Zenit, em dezembro, ou só no meio do ano, que é quando começa a temporada europeia.
Eu acho, vou confirmar, tá? Vou confirmar, mas acho que é só no meio do ano que vem. A gente ainda teria mais 6 meses de Robert Renan e Duqueiroz, e aí depois eles iriam para o futebol russo. Quero saber a opinião de vocês. Em contrapartida, os dois jogadores que foram emprestados para o Zenit retornam para o Corinthians, tá? Retornam para o Corinthians. E aí um ponto que eu fiquei na dúvida, tá? O Ivan vai retornar. E o Corinthians já aceitou a proposta do Vasco. O Vasco ofereceu 16 milhões de reais para o goleiro Ivan. E o Corinthians aceitou. O que falta agora para o Ivan ser anunciado, acertar o salário com o Vasco. Salário, tempo de contrato. Agora é igual a situação do Piton. O Corinthians já aceitou a proposta do Lucas Piton e já aceitou a proposta pelo goleiro Ivan. O que falta agora, um acordo entre o Vasco e os atletas. Salário, tempo de contrato e luvas. E aí por que eu falo isso? O Vasco não vai querer esperar o Ivan até o meio do ano. Tá? Então como que vai ficar essa situação? Robert Renan e Duqueiroz vão agora, vão no meio do ano. Ivan e Mantuan retornam agora, retornam no meio do ano. Tá? São algumas dúvidas nessa negociação. Porque se o Ivan já está fechado com o Vasco, ele retorna agora. O Vasco não vai contratar o cara agora para jogar só no segundo semestre de 2023. E a gente entra em mais um jogador de toda essa negociação. Olha o tanto de nome que a gente já falou. Temos o Mantuan. O Mantuan não vai entrar nessa negociação do Yuri Alberto, segundo as informações. Só que o Zenit quer contratar o Mantuan em definitivo. E aí o valor de compra que estava fixado anteriormente era de 10 milhões de euros. Então, a situação está a seguinte. Segundo todas as atualizações, Yuri Alberto fica no Corinthians e o Corinthians vai mandar o Robert Renan e o Duqueiroz, essa troca. O Ivan retorna, mas já está vendido para o Vasco. E o Mantuan pode continuar no Zenit, mas o Zenit vai exercer o direito de compra. Tá? Essa é a situação que está acontecendo. Como eu sempre falo para vocês, né? Mercado da bola é assim, para mudar tudo. Agora nem falam mais no Adson, agora já mudou, entendeu? Então é assim, tá? Antes o Corinthians ia pagar também uma parte, agora já não vai colocar mais dinheiro. Vamos aguardar, mas já quero saber a avaliação de vocês sobre todas essas negociações. A troca, Yuri pelo Robert Renan e Duqueiroz, o retorno do Ivan e já a venda para a equipe do Vasco e também essa indefinição sobre o Mantuan. Na questão do Ivan, eu tenho até um ponto. O Corinthians pagou em torno aí de 10 milhões de reais pelo Ivan. Tá vendendo a 16. Valorizou. Só que, quando a gente emprestou o Ivan pro Zenit, o valor de compra fixado estava em 4 milhões de euros. Vamos colocar que o euro esteja 5 reais, tá? 1 euro 5 reais. Eu sei que tá mais, tá 5 e alguma coisa, mas vamos colocar só 5. Já daria 20 milhões de reais e não os 16 que o Vasco ofertou, tá? E mais, o Lucas Piton, a gente aguardou proposta da Europa, não veio. O Ivan acabou de ir para a Europa, foi o jogador do mês eleito pela torcida do Zenit em novembro, tá? Então no mês passado. Será que não tem nenhum clube da Europa que a gente consiga negociar o Ivan nesse valor, 20 milhões de reais? E aí não é só pela diferença ali, o Vasco vai pagar 16, o outro vai pagar 20. É só 4 milhões, é pouco. É para você não negociar um bom goleiro com um rival seu direto. Um time que vai jogar Campeonato Brasileiro, que vai jogar a Copa do Brasil, que está investindo para futuramente disputar Libertadores. E é um goleiro que tem qualidade. Tá? Então, quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir, se você não é inscrito, já se inscreve pra gente bater a meta de 85 mil inscritos. Rapaziada, o jornal britânico Football Insider, tá?
um veículo que acompanha bastante o futebol inglês, da Premier League e tudo mais, trouxe a seguinte informação. A diretoria do Aston Villa já entrou em contato com o Philippe Coutinho e falou, ó, pode procurar outro clube. Porque na avaliação da diretoria do Aston Villa, ele caiu na hierarquia do elenco. Então, um cara que foi um pedido do Guerra, que era o treinador aí do Aston Villa, veio, chegou bem, chegou por empréstimo. O Aston Villa foi exercer o direito de compra, pagou, contratou o Coutinho do Barcelona. Só que recentemente o Coutinho foi caindo o desempenho, se machucou. Houve a troca de treinadores no Aston Villa e ele perdeu espaço. E aí a situação é a seguinte, o Aston Villa já chegou no Coutinho e falou, ó, pode procurar outro clube. A gente já sabe do desejo do Coutinho de retornar ao futebol brasileiro e nesse momento o Corinthians é quem está à frente nessa negociação. Tem toda a questão econômica, que é um jogador extremamente caro, tá? Extremamente caro. Mas, fato é, existe sim a possibilidade do Coutinho jogar no futebol brasileiro e também no Corinthians, tá? Possibilidade existe. Ele está de saída do Aston Villa, tá? Mas vamos ver aí o que o mercado da bola reserva pra gente, tá? Agora a gente vai aguardar, ver se não chega nenhuma proposta do futebol inglês pro Coutinho. Nenhum clube da Europa, assim, vamos colocar, de médio a grande tamanho. Se não vier, ele vem pro Brasil, tá? Eu tô com essa expectativa, acho que é uma boa pro Corinthians, se a gente conseguir o parceiro financeiro, mas, como eu falo pra vocês, é tempo, tá? A gente vai acompanhando, vai vendo as reviravoltas, passo a passo aí das negociações, e eu quero saber como está a expectativa de vocês. Vocês acham que tem possibilidade do Coutinho vir pro Corinthians ou não? Sem chance, não é uma boa? Comentem, por favor. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!